Fala Dev, esse aqui é o seu início com HTML e CSS. Hoje a gente vai fazer um projetinho muito legal, que é o clone da página da Tesla. A gente vai fazer essa página aqui só com HTML e CSS, utilizando só a página mesmo. A gente vai só olhando ela e pegando tudo que a gente precisa para poder clonar ela. Então a gente vai fazer essa sequência de links, esse título aqui, esses botões. A gente vai utilizar essa logo aqui da Tesla, esses ícones aqui, essa foto de fundo muito massa. E eu já vou dar um spoiler para você de como é que vai ficar. Ficou igualzinho essa página, você pode ver que ele está rodando aqui no localhost e a gente tem essa sequência de links aqui, esses ícones, essa logo da Tesla aqui, então a gente tem tudo clonado certinho. Então bora para os requisitos para você começar. A gente vai utilizar o Visual Studio Code como sendo nosso editor de texto e a gente vai utilizar a extensão Live Server. O Visual Studio Code você pode baixar nesse link aqui, code.visualstudio.com, e é só você clicar aqui, Download for Windows, para a gente baixar ele. E aí é só seguir o processo de instalação normal, é bem tranquilo. Para a gente utilizar a extensão Live Server, que a gente vai utilizar ela para poder atualizar o nosso site em tempo real, a gente vai vir aqui na aba de extensões, e aí a gente digita aqui, Live Server. A extensão é essa aqui, você vai clicar nela e vai ter um botão para você instalar ela, que nem a gente tem aqui nos outros, a minha já está instalada, e aí você vai clicar aqui para poder instalar. Outra extensão muito legal também é a extensão para deixar o Visual Studio Code em português. Isso eu já tenho aqui, mas você pode pesquisar aqui por português. Essa primeira extensão aqui, ele vai instalar para você, e aí depois que terminar de instalar, ele vai aparecer um pop-upzinho aqui embaixo para você aceitar ele mudar a língua de inglês para português. Mas lembrando que isso é opcional, você pode fazer isso ou não, é só para ficar mais fácil aqui para a gente trabalhar. Então bora começar de verdade, a gente vai criar uma pasta aqui para a gente colocar o nosso projeto. Eu criei a minha página chamada Tesla Page, então ela tá aqui, ó. Então ela está em Julho Projetos Tesla Page. É isso que a gente vai abrir aqui no VS Code. Você pode vir tanto por aqui abrir pasta, quanto vir aqui em Arquivo e abrir pasta. Aí aqui eu já sei onde que tá aqui em Projetos e Tesla Page. Eu vou clicar aqui na pasta e vou clicar aqui para selecionar a pasta. Beleza? Com a nossa pastinha aberta aqui então, a gente vai vir aqui nesse ícone para poder criar um novo arquivo. E a gente vai colocar index.html. Primeira coisa que a gente vai fazer então é colocar o doctype. O doctype é uma tag que serve para poder especificar a versão mais atualizada do HTML. Então a gente vem aqui, a gente vai abrir então o sinal de menor e ele vai aparecer aqui para mim, doctype já. Você pode apertar Tab, a tecla Tab é essa que eu estou mostrando aí na tela, então quando você apertar ela, ele vai completar pra gente. Beleza? Agora a gente vai criar a tag HTML, lembrando que a tag HTML ela envolve todo o nosso código. Tudo que você quer que seja um código HTML, você vai envolver lá dentro. Então a gente vai digitar HTML. E aí aqui eu gosto bastante do que o VS Code tem o autocomplete. Ou você pode abrir o sinal de menor, digitar HTML e fechar com o sinal de maior, que ele já vai fazer automaticamente para você. Ou você também pode vir aqui, digitar HTML e apertar a tecla Tab, que ele vai completar automaticamente para você. Aí aqui no HTML a gente tem duas tags principais, que é a tag head e a tag body. A tag head é a tag que vai especificar informações que você vai mandar para o seu navegador. Por exemplo, quando você quer especificar qual que é o título da sua página, o título que vem lá em cima, tá vendo que aqui eu tenho um título da minha página que eu criei, o projeto pronto. Esse aqui é um título personalizado que a gente utiliza dentro da tag head. Então vamos declarar essa tag head aqui. Lembrando, você pode apertar Tab e aí então a gente vai colocar só o título da nossa página por enquanto. Então vamos colocar a tag title, que significa título, e a gente aperta Tab. Vamos colocar aqui página de teste. Beleza, a gente tem o head, que vai mandar informações para o nosso navegador sobre a nossa página, que nem o título, por exemplo. Outra tag para colocar dentro da tag head é a tag meta, que manda meta informação para o nosso site. Então vamos declarar uma tag meta aqui. Meta, a gente aperta Tab, e aí aqui a gente vai colocar uma propriedade chamada char7. Essa propriedade char7, ela especifica qual que é o conjunto de caracteres que a gente está utilizando. Então, o padrão que a gente tem é o UTF-8. Beleza. Por enquanto a gente está colocando só informações triviais, e aí mais tarde a gente vai colocar mais coisas aí dentro. Agora a gente vai abrir o nosso body, então a gente digita body e aperta Tab. O body, ele é uma tag que vai vir todo o seu site. Todo o conteúdo do seu site visual vai vir aqui dentro da tag body. Então, se você tiver um formulário, se você tiver links, botão, tudo isso vai vir dentro da tag body. Então, vamos vir aqui e colocar alguma coisa
de exemplo. Então vamos colocar Olá Mundo aqui dentro, só para a gente testar se está funcionando tudo certo. Beleza, a gente tem um modelinho aqui agora de HTML. Agora a gente vai salvar o nosso código. Você pode vir tanto aqui em Arquivo e Salvar, quanto você pode apertar Ctrl S. Você vai segurar a tecla Ctrl e apertar S. Lembrando que para o seu código atualizar, você sempre precisa apertar Ctrl S. Agora vem a hora da gente ver o resultado, mais ou menos como é que está ficando o nosso site. Para poder abrir com o Live Server, que é a extensão que a gente baixou para poder ver os resultados em tempo real, a gente vem aqui no nosso arquivo, aperta com o botão direito, ou se você estiver usando o notebook, você pode apertar com os 2 dedos no touchpad, e aí você vai clicar aqui em Open with Live Server ou Abrir com Live Server. Essa primeira opção aqui, vamos apertar, e aí ele vai abrir a página automaticamente para você. Deixa eu fechar essas outras coisas aqui, mas como você pode ver, ele já mostrou um resultado aqui pra gente, tem o Olá Mundo aqui, deixa eu apertar dar mais um aqui. Então ele já tem um Olá Mundo. Agora para começar a estilização do nosso site, a gente vai criar o arquivo style.css. Então vamos vir aqui, clicar aqui para criar um novo arquivo. Vai se chamar style.css. Lembrando que o CSS ele serve para poder estilizar o seu site e você poder posicionar os elementos dele. Só que para poder utilizar o arquivo CSS, a gente precisa vir aqui no head e colocar outra tag para poder linkar o CSS. A gente vai digitar link e aí você aperta Tab. E se você observar, ele colocou algumas coisas aqui pra gente. A gente tem a propriedade rel. Essa propriedade rel, ela quer dizer qual que é a relação que esse link está tendo. Então a gente está linkando um arquivo que é um style sheet, ou seja, uma folha de estilo, que vai ser um arquivo CSS. Para a gente colocar qual que é o arquivo que a gente está linkando, a gente vem nessa propriedade href aqui. Então a gente quer o arquivo style.css. Beleza, a gente salva esse arquivo com Ctrl S e para ver se está funcionando mesmo, a gente só vai colocar um estilo aqui no style.css de teste. Vamos colocar asterisco, abre chaves e a gente vai colocar background color como sendo vermelho. Só a título de teste, não vou explicar por enquanto o que significam essas coisas. Vamos só salvar aqui para ver se está funcionando. Beleza, ficou tudo vermelho aí, mas quer dizer que está funcionando. Então vamos apagar isso aqui, pode salvar o arquivo e beleza. Tá, se a gente voltar aqui na página da Tesla para a gente ver qual que vai ser o nosso site, a gente tem algumas coisas aqui que a gente vai ter no nosso HTML. Primeira coisa que a gente vai ter é um header. O header ele vai ser toda essa parte aqui de cima com os links, com esses ícones aqui. Então é a primeira coisa que a gente vai criar, que é o header do site. Então aqui a gente tira esse Olá Mundo e vamos criar a tag header. Header quer dizer que é um cabeçalho, que é algo que vai vir em cima do nosso site. Primeira coisa que a gente vai ter então nesse header é a imagem, que é a logo da Tesla. Então vamos colocar aqui um img, que vai ser referente a uma imagem. Os arquivos que a gente vai utilizar nesse projeto vão estar todos no repositório do GitHub que eu deixei aqui na descrição. Então eu vou lá pegar todos os arquivos que a gente vai precisar e vou trazer aqui para o repositório. Então o repositório é esse aqui, e aí ele tem todos os arquivos aqui que você vai poder utilizar. As imagens que a gente precisa vai estar nessa pasta aqui, ó, de assets. Clica aqui em Code, Download Zip. Ele baixou aqui para mim, então eu vou clicar aqui na pastinha para poder abrir dentro da pasta. Aí eu apertei aqui com o botão direito para poder extrair esses arquivos aqui. Você vai clicar em Extract All ou Extrair Tudo. Aí eu clico aqui em Extrair e aí ele criou uma pasta aqui para mim chamado Página Tesla Main. É esse processo que você vai seguir para fazer o download e tirar a pasta do zip. Então vamos abrir essa pasta aqui, abrir ela de novo. E aí a pasta que você precisa é essa aqui, de Assets. Então vamos colocar aqui em 2 telas. Agora que a gente está com os 2 abertos aqui, agora a gente vai só arrastar esse Assets aqui para dentro do nosso Tesla Page. E aí é importante que você clique nessa opção aqui, ó, copiar pasta. Não é adicionar pasta ao Workspace, você vai copiar. E agora a gente consegue linkar a nossa imagem. Aqui a gente tem a propriedade src, que é o caminho da imagem que a gente quer colocar. Como essa imagem está aqui dentro de assets e logo.svg, a gente vai linkar ela desse jeito, assets/logo.svg. Então vamos vir aqui, assets/logo.svg. E aí a gente tem essa propriedade alt aqui, que é uma descrição da imagem que a gente está colocando. Então vamos colocar logo da Tesla. A gente salva. E aí, você já vai ver o resultado aqui dessa imagem toda jogadona aqui. Ela tá gigantesca, mas a gente vai ajustar ela aqui. Beleza, inserida a logo, agora a gente tem essa sequência de links que estão aqui em cima. Esse Vehicles, Energy Charging, a gente precisa criar eles também. Aqui, então, a gente vai criar uma navbar, que vai ser uma lista de links. Então, a gente cria aqui uma tag nav, aperta Tab,
Como vai ser uma lista, a gente vai declarar uma UL. Então a gente coloca aqui UL, vai ficar meio redundante uma tag dentro da outra, mas é só para informar que é uma navbar. A gente precisa informar para o navegador que é uma navbar. Aqui dentro, a gente vai ter uma lista de alguns links que vão estar dentro de tags LI. Então a gente vai ter uma LI e uma tag de link. Então lembrando dos conhecimentos de HTML, o L, ele declara uma lista e a LI vai ser o elemento dessa lista. Então a gente vai colocar uma LI, dentro dela vai ter uma tag A. Vamos ver quantos que são aqui. São 5 links no caso. Beleza. Então a gente copia isso aqui, vai ser 5 vezes. Aqui no VS Code você tem alguns atalhos para você criar elementos. Por exemplo, se você quiser criar uma tag A dentro de uma tag LI, você pode fazer o seguinte, LI, sinal de maior, tag A. E ele vai criar uma dentro da outra. Se você quiser criar os 5 de uma vez, é só você multiplicar por 5. Então a gente abre parênteses aqui, LI, sinal de maior, tag A, e aí a gente multiplica tudo isso por 5, vezes 5. Aperta Tab e ele criou tudo de uma vez pra gente. Isso aqui você não é obrigado a fazer não, mas é uma técnica que dá para aumentar a sua produtividade no VS Code. Beleza, agora a gente vai pegar quais que são os links que estão lá pra gente. Então é Vehicles, Energy, aqui é Energy, aí Charging, Discover e Shop. Charging, Discover e Shop. Então observa a estrutura que a gente tem aqui. A gente tem uma tag LI e dentro dela a gente tem uma tag A, que é um link. Esse link aqui. E o texto, ele está dentro da tag link. Se a gente salvar isso aqui, dá um Ctrl S e voltar aqui. Então ele já mostrou a lista aqui pra gente. E aí logo em seguida nesse header a gente tem esses 3 itens aqui que não são links, mas eles também vão ser tags LI. A gente vai colocar eles aqui e, como você pode ver, eles têm imagens também. Você vê que por enquanto eu não estou colocando CSS, estou só utilizando aqui o HTML para poder posicionar os elementos. E aí, para a gente poder fazer a estilização, depois a gente faz o CSS. Sempre faça isso nos seus sites, que aí você consegue ver o que cada coisa vai fazer primeiro com o HTML e depois você vem estilizando. Logo em seguida da nossa nave, a gente vai ter outra lista. A gente vai colocar aqui uma UL. E aqui dentro, a gente vai ter 3 LIs que vão ter uma imagem dentro. Então, a gente vai colocar LI, imagem, LI, imagem, LI, imagem. As imagens que a gente vai utilizar, vamos ver aqui. Então, é a interrogação, o globo e a pessoa, no caso. Então, o source dessa aqui vai ser assets, interrogação.svg. A segunda vai ser assets barra globo.svg e a terceira vai ser assets pessoa.svg. Aí aqui a gente coloca um altzinho só para descrever a imagem. Vamos colocar ícone de interrogação, ícone de globo e ícone de pessoa. Se a gente salvar esse código e voltar aqui, ó, você vê que ele ficou gigantesco. A gente já vai arrumar isso com o CSS. O nosso header, a parte do HTML, está finalizada. Agora a gente vai para a próxima parte. Vamos dar um espaço aqui. E a próxima parte vai ser esses 3 textos aqui. A gente tem um título, um subtítulo e um textinho normal que está parecendo um parágrafo. Como esse aqui vai ser o principal conteúdo do nosso site, a gente vai utilizar a tag main. A tag main significa realmente principal. É o conteúdo principal ali da nossa página. Então a gente vai declarar ela aqui. Main. Por que a gente usa esse tipo de tag que a gente sabe o significado dela? É para melhorar a capacidade de pesquisa do nosso site. Desse jeito, o Google vai saber exatamente qual que é o conteúdo do nosso site. A gente tem um cabeçalho, a gente tem um conteúdo principal, um texto, uma imagem. Por isso a gente utiliza essas tags que têm significado. Logo em seguida a gente vai ter 3 textos. Então a gente tem, primeiramente, é a outra. Aqui a gente pode colocar um H1. Aqui pode ser um H3 ou um H4, e aqui ou pode ser um P ou um textinho ali menorzinho. Então aqui vai ser um H1, embaixo um H2 e depois vai ser um P. Aqui a gente vai só copiar o texto daqui, então aqui é o Model 3, esse aqui é o modelo do carro. Aqui é esse texto aqui, a gente copia ele também. E aqui embaixo é esse último texto aqui, que vai vir na tag P. Vamos salvar isso aqui e ele tá com um visual aí meio estranho, mas a gente vai arrumar isso daqui a pouco. Logo em seguida a gente tem aqueles botões, o botão preto e o botão branco. Então aqui a gente vai declarar uma tag section.
Porque aqui a gente não tem exatamente um significado para o que a gente está criando. Isso aqui não é um footer, não é algo que vai ficar aqui embaixo, por exemplo, com copyright, e-mail. Isso aqui é mais algo genérico, que são botões aqui de Order Now, de fazer o pedido e de fazer o test drive. Então a gente declara um button e outro button aqui. Esse aqui é o Order Now e esse aqui, se eu não me engano, é o Demo Drive. Demo Drive. É isso mesmo, Order Now e Demo Drive. Beleza, de HTML o nosso site é isso. Agora a gente vai passar para a parte do CSS. Como você pode ver, só tem isso de HTML para a gente colocar, que são os únicos elementos que a gente vai colocar na página. Primeira coisa que a gente vai fazer então é colocar uma classe aqui nessa logo. A gente vai colocar class é igual a logo para a gente especificar que essa é a logo principal aí, a imagem principal que a gente vai ter. Lembrando que a classe, ela nada mais do que um identificador para você estilizar. Vamos supor que você queira colocar algum elemento vermelho, por exemplo. A classe é como se você estivesse colocando uma fita e falando, esse aqui vai ser vermelho. Se você criar uma classe, por exemplo, chamado texto azul e colocar ele com a propriedade de color sendo azul, é como se você estivesse colocando uma fita e falando, isso aqui vai ser azul. A gente colocou essa fita aqui e aí agora a gente precisa estilizar o nosso logo. Primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos colocar aqui então a nossa classe logo, estou aqui no arquivo CSS, e aí para a gente selecionar a classe, se a gente lembra bem, é colocando um ponto e colocando o nome da classe. E aí a gente abre chaves, e aí aqui dentro vai vir o estilo que a gente quer. No caso da logo, eu só quero limitar o tamanho dela, então vou colocar aqui uma largura como sendo de 120 pixels, e aí a altura ela vai ser alto. Quando a gente coloca que a altura vai ser alto e a largura vai ser de um tamanho específico, quer dizer que a altura vai seguir a proporção. Se a gente salvar aqui, ó, dá um Ctrl S, ó, você vê que ele já diminuiu aqui pra gente, porque ele está seguindo a largura e a altura está seguindo a proporção. Antes da gente continuar com os estilos de classe, eu vou criar aqui um estilo mais geral. Logo acima dessa logo, eu vou colocar um asterisco. O asterisco, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer todos os elementos, eu quero selecionar todos os elementos. E aí eu vou abrir umas chaves aqui e a primeira coisa que eu vou fazer é mudar a fonte, porque essa fonte aqui, ela é um pouco feia, ó. Se você observar, essa fonte ela não é muito convidativa. Então, a gente vai vir nela aqui e a gente vai colocar Font Family como sendo sans serif. Salvar ela aqui. Se você observar, ela é um pouco melhorzinha aí da outra fonte que a gente estava utilizando. Outra coisa que eu vou fazer também é colocar uma cor de texto para todos os textos. Eu vou vir aqui, colocar Color como sendo RGB, vai ser essa cor aqui, ó, 31, 31, 31, que é meio quase preto ali, só que ele vai ficar até mais bonito para o site. Se você observar, ó, o texto aqui, ele não é 100% preto, ele é meio acinzentado, até esse botão aqui ele é meio acinzentado. E tem outra coisa que a gente não fez também, que foi colocar essa foto aqui desse carro. Essa foto dos carros aqui, ela vai ser uma imagem de background. Então a gente vai vir aqui, ó, a gente vai vir no nosso body. Lembrando que quando a gente seleciona uma tag desse jeito aqui, sem ponto, quer dizer que a gente está selecionando uma tag. A gente está selecionando diretamente a tag body. Então tudo que tiver no body vai ter esse estilo aqui. Aqui a gente vai colocar a imagem como sendo de background. No caso a imagem é essa aqui, ó. Essa imagem carros.jpg aqui. Para a gente colocar uma imagem como sendo de background, a gente vai vir aqui colocar background traço image como sendo. Aí a gente digita URL, que a gente quer saber qual que é a URL da imagem, abre parênteses e aqui a gente coloca o caminho da imagem. Abre aspas e digita o caminho. No caso é assets e carros.jpg. Então, assets barra carros.jpg. A gente salva isso aqui e aí, ó, ele já deu uma ajustada aqui, mas está totalmente errado. A gente não quer assim, mas a gente já está com ele aqui. Para a gente poder ajustar isso aqui, a gente vai colocar, primeira coisa, background size como sendo cover. Isso é, para a gente colocar a imagem como sendo cobrindo todo o conteúdo. Agora a gente vai colocar background repeat e a gente não quer que a imagem fique se repetindo, que nem a gente viu anteriormente. Quando a gente estava scrollando, ele estava repetindo a imagem. Então a gente coloca no repeat. Última coisa é colocar background attachment, pode fazer o autocomplete aqui, e a gente coloca a propriedade fixed. Se a gente salvar isso aqui,
Todas essas propriedades são relativas ao background, que é para você ajustar essa imagem na tela. Se a gente voltar, agora ele está certinho aqui para a gente. A gente não quer que essa imagem mude quando a gente estiver scrollando, então é esse comportamento mesmo. Agora a gente vai ajustar 3 coisas. Tá vendo que aqui a gente tem essa lista aqui de links e ela tá na vertical. Assim como também essa lista de ícones aqui também tá na vertical. E se você observar, ó, o nosso header todo tá na vertical. Então, o que era para ser aqui, aqui no meio e aqui na direita, tá tudo um em cima do outro. Para a gente poder fazer esses 3 ajustes, a gente vai fazer o seguinte. Vamos vir aqui. Para fazer esse alinhamento, a gente vai utilizar a Flexbox. A Flexbox, ela serve para a gente fazer ou alinhamento vertical ou alinhamento horizontal. A primeira coisa que a gente precisa fazer para poder utilizar ela é colocar a propriedade Display Flex. Então vamos vir aqui. Lembrando que para a gente poder fazer esse alinhamento com Display Flex, a gente coloca essa propriedade no elemento Pi. Então aqui, se a gente quiser alinhar os elementos dessa lista, a gente vai colocar Display Flex no elemento Pi da lista, que é a UL. A mesma coisa aqui. Essa também é uma lista, se a gente quiser alinhar eles, vai ser no elemento Pi. Da mesma forma, quando a gente tem aqui o header, a gente também tem um elemento Pi, que é o próprio header no caso. Então a gente tem que colocar na UL e no header. Vamos fazer isso aos poucos. Então, aqui no header, a gente vai colocar display como sendo flex. E na UL a gente também vai fazer isso. UL como sendo display flex. Vamos salvar isso aqui e retornar e você já vai ver que ele deu um efeito bem legal aqui, ó. Tá todo mundo na horizontal já, então já tá quase funcional. Tá faltando só os ícones que eles sumiram aqui. Esse header, a gente quer posicionar eles dessa maneira aqui, ó. A gente quer ter um elemento aqui na esquerda, um no centro e outro aqui na direita. Para a gente fazer isso, a gente utiliza a propriedade Justify Content. Eu abri essa imagem para você ver mais ou menos como é que funciona o Justify Content. Então aqui, essa é a maneira que a gente quer posicionar. Um na esquerda, o outro no meio e o outro lá na direita. A gente tem outras maneiras aqui também, ó. Um pouco mais para a direita. Esse Space Even ali que ele vai ter o espaço igual. A gente também tem o Center vai centralizar todo mundo. Então, dependendo de como você coloca a propriedade Justify Content, ele vai posicionar os elementos aqui pra gente. Vamos testar esse aqui, ó, Space Between, que ele vai colocar um lá na esquerda, um lá no meio e o outro lá na direita. Vamos ver. Então, a gente vem aqui no header e a gente vai colocar Justify Content e Space Between. Vamos ver qual que é o efeito que ele dá aqui pra gente. Ó, já ficou interessante, ó. Ele já jogou um aqui pra esquerda, o outro pro meio e o outro lá para a direita. Os ícones aqui não estão aparecendo. Vamos solucionar esse problema dos ícones aqui. A gente vai vir aqui nos ícones, que é essa imagem src aqui. E aí, aqui na tag UL dele, a gente vai criar uma classe para chamar de ícones. Então, a gente vem aqui, class é igual a icons. E aí, o que vai ser esse estilo icons? Vamos colocar aqui, ponto .icons. E aí, quem que eu quero mudar? Eu quero mudar o tamanho dos ícones. Eu quero modificar a imagem que está dentro da classe icons. Se você observar, ó, a gente tem uma hierarquia aqui, ó. Essa tag image, ela é como se fosse neta da tag UL com a classe icons. Quando a gente quer modificar algo que está dentro de outra classe, a gente só coloca um espaço. Então, se eu quero modificar a imagem que está dentro da icons, a gente coloca icons espaço imagem. Então, a gente tem a classe icons aqui e a gente quer modificar a image que está dentro da classe icon. Então, aqui a gente coloca .icons e img. E aí a gente abre as chaves e coloca qual que é o tamanho que a gente quer. Então, largura de 30 pixels e aí a altura ela vai ser auto, que ela vai seguir a proporção aí da imagem. Então, a gente dá um Ctrl S aqui e um Ctrl S aqui no HTML, nos dois. Se você observar, ó, ele já apareceu aqui pra gente, esses ícones. Então já está posicionado aí quase da maneira que a gente quer. Agora vamos remover uns detalhes aqui. Eu quero tirar essa bolinha aqui das listas e eu quero tirar essa decoração aqui do texto que tem uma linha embaixo. Para tirar a bolinha, que é o bullet point da lista, a gente vem aqui na UL, que ele vai selecionar todas as listas pra gente. A gente coloca list style type, e aí a gente coloca none, que é pra gente não ter, none, que é pra gente não ter nenhum estilo na lista. E aí pra gente tirar aquela linha do link, a gente vem, seleciona a tag anchor, que é a tag A, e aí a gente coloca text decoration como sendo none também, que ele não vai decorar o texto. Vamos salvar isso aqui
E aí se a gente voltar, ó, já tá quase certo aqui pra gente, ó. Tá sem a linha e sem o bullet point aqui. Agora aqui a gente só vai ajustar o espaçamento desse cara aqui, que são esses links, e desses ícones aqui a gente também vai ajustar o espaçamento e o tamanho dele. Porque se você observar, ó, ele tá certinho aqui, tanto a logo, esses links aqui, esses carinhas aqui também são menores, então vamos fazer todos esses ajustes. Esses links, os do meio, aqueles 5 links do meio, esses aqui, ó, observa que eles estão dentro de uma nave e tá dentro de uma UL. Então a gente quer selecionar tudo que está dentro de nave e de UL. Então a gente vai vir aqui, colocar nave espaço UL. E aí o que a gente quer fazer aqui? A gente quer separar um pouco esses itens e diminuir a fonte. Então aqui, ó, nave UL, a gente vai separar os elementos. A gente faz isso utilizando a propriedade gap. O gap, ele vai falar para você qual que é o espaço que tem entre cada elemento. O gap vai falar qual que é o espaço que tem entre cada elemento. Então vamos colocar aqui gap de 28 pixels. E aí a gente vai colocar um tamanho da fonte que seja menor. Então vamos colocar font size como sendo 13 pixels. Se a gente salvar isso aqui, ó, o espaçamento já vai estar melhor aqui e o tamanho também. Observe o seguinte, deixa eu fechar esses sites aqui, ó. Se a gente vier aqui, ó, vamos apertar com o botão direito aqui em cima, clicar em Inspect ou Inspecionar ou apertar F12. E aí aqui nos elementos, ó, vê que tem um espaço aqui que a gente não colocou. Se eu vier aqui no Body, tem um espaço em laranja ali que a gente não colocou, que é um espaço que vem por padrão em qualquer site. A gente quer tirar isso aqui porque a gente quer fazer o nosso próprio estilo. Então a gente vem aqui e seleciona essa tag aqui. A gente quer selecionar todos os elementos. A gente quer remover todos os espaçamentos que a gente não quis colocar. Os que a gente quer colocar, a gente vai colocar, mas no caso, a gente não quer coisas que vêm por padrão do browser. Então aqui, a gente vai colocar padding como sendo 0. Padding é o espaçamento interno. A gente vai colocar também margin como sendo 0, que é o espaçamento externo. E o border, a gente não quer nenhuma borda em nenhum lugar que a gente não quis colocar. Então a gente coloca como 0 também. Se eu salvar isso aqui, ó, vou salvar, ele já modificou o espaçamento aqui, ó. A gente vai colocar o nosso próprio espaçamento. Então a gente vai vir aqui no header e a gente vai colocar um espaçamento interno. O espaçamento interno é o espaço que tem entre o elemento e a borda dele. Se você observar esse guia aqui, você vai ver o que é cada propriedade. O padding é a distância entre o elemento e a borda dele. E o margin é o espaço externo entre a borda e o final do seu elemento. Para você entender melhor, vamos aumentar aqui o padding do header. Então aqui a gente vai colocar um padding. A gente vai colocar um padding de 12 pixels e de 40 pixels. Já já vou explicar para você quais são esses dois valores. Vamos dar um Ctrl S. E se a gente voltar, ele já vai estar com um espaçamento aqui. Esse primeiro espaçamento é o espaçamento de cima para baixo, espaçamento vertical. E aí se eu colocar, por exemplo, 100 pixels, você vai ver que ele ficou super alto aqui, então espaçamento interno gigante. Vamos inspecionar aqui para você entender esse padding. Ó, tá vendo tudo aquilo em verde? É o padding que a gente colocou de 100 pixels. É a distância entre o elemento e a borda dele. Tá vendo que é uma distância bem grande aqui, não é isso que a gente quer. Então vamos vir aqui e colocar 12 pixels de novo e tá tudo certo aqui. E esse segundo valor é o espaçamento na horizontal. Então se a gente aumentar também, ó, colocar 100 pixels, ele já aumentou aqui pra gente. Vamos exagerar aqui, 500 pixels. Ó, ficou tudo meio bagunçado aqui porque o padding ele ficou maior. Então vamos voltar aqui para 40 pixels. E aí agora só falta esses ícones aqui. A gente precisa diminuir um pouco eles e aumentar o espaçamento. Aqui então a gente vai selecionar os icons, os ícones que a gente colocou. E aí a gente vai colocar também um display flex para a gente colocar a propriedade gap, que é para aumentar o tamanho que tem entre eles. Então aqui a gente coloca display flex e um gap de 13 pixels. Vamos ver se fica legal. Ficou legal esse espaçamento aqui. Só o tamanho dele que está muito grande aqui. Vamos diminuir aqui ele em colocar 20 pixels para ver como é que fica. Ficou melhor, ficou mais legal. Beleza, essa parte está quase finalizada. Agora a gente vai posicionar aqui os nossos elementos do meio, praticamente centrais. Esses elementos centrais, eles estão aqui dentro da tag main. Então eles estão aqui, ó. Model 3, Long Range. Então a gente vai centralizar tudo isso usando a Flexbox também. Então a gente vai vir aqui, selecionar a main e colocar Display Flex. E aí para poder centralizar um elemento, você utiliza duas propriedades. Justify Content Center e Align Item Center. Um deles vai centralizar verticalmente e o outro vai centralizar horizontalmente.
Então vamos colocar aqui Justify Content Center e Align Items como sendo Center. Dá um Ctrl S e ele já centralizou aqui pra gente, só que ele colocou tudo na mesma linha. A gente quer colocar em linhas diferentes. Para fazer isso, a gente vai mexer na propriedade Flex Direction. O Flex Direction vai dizer se uma caixa ela é na vertical ou ela vai ser na horizontal. Se ela vai estar em colunas ou se ela vai estar ali na mesma linha. Para a gente colocar em colunas, a gente coloca Flex Direction como sendo column. Se a gente salvar, ó, ele já vai vir aqui um embaixo do outro. E aí, só para colocar ele mais para baixo aqui, a gente vai colocar um margin top. A gente vai colocar margin top como sendo 90 pixels. O margin top ele vai colocar uma margem em cima do nosso elemento, de 90 pixels no caso. Se a gente salvar aqui, ó, ele já vai estar aqui, ó, mais para baixo. Beleza, tá quase finalizado. A gente só falta estilizar esses botões aqui. Tá, então a gente vai vir aqui e vamos criar uma classe chamada buttons, que é o elemento que vai ser o pai dos botões. Então vamos colocar aqui class igual a buttons. E aí a gente vai criar uma classe também para o botão que ele já vai ser de cor diferente. Ele vai ser class igual a dark, que vai ser o botão de modo dark ali. E aí, inicialmente, o que a gente vai fazer? A gente vai centralizar esses elementos que nem a gente fez com o display flex nos outros elementos também. Então vamos vir aqui no style.css e aí a gente seleciona a classe buttons e coloca display como sendo flex e a gente vai centralizar esses caras também. Justify content como sendo center e align items como sendo center. Vamos salvar esse arquivo aqui e salvar esse aqui também. Ele já está centralizado aqui pra gente, só que aí eu preciso colocar um espaçamento maior entre esses elementos aqui e os botões, porque os botões eles estão posicionados mais aqui para baixo. Então eu vou colocar essa caixa dos botões aqui sendo maior. Vou colocar uma propriedade height, que vai setar a altura pra gente, vamos colocar de 200 pixels. E a gente vai colocar uma margem em cima para poder separar os elementos. Vamos colocar margin top como sendo de 300 pixels. E para separar os botões um pouquinho, a gente vai colocar um gap ali de 20 pixels para poder deixar eles separados. Então, gap 20 pixels. Opa, esqueci o ponto e vírgula aqui. Salvando, esses botões foram lá para baixo. Tá, eu acho que ficou muito grande esse espaçamento aqui. A gente vai diminuir de 300 para 100 pixels. E aí aqui agora a gente vai estilizar os botões. Vamos colocar aqui buttons. A gente quer selecionar os botões que estão dentro dessa classe, então a gente coloca button, que aí a gente está selecionando a tag button. Primeira coisa que a gente vai fazer é alterar a fonte desse botão, então vamos colocar aqui font size como sendo 13 pixels. A gente vai colocar um padding também, porque esse botão aqui, se você observar, ele está pegando só o tamanho do texto aqui. E aqui na página, ó, ele é muito mais largo e muito mais alto também. Vamos colocar um padding de 10 pixels e 90 pixels. Lembrando que um valor ele vai ser para vertical e o outro para horizontal, da esquerda para direita. Salvando isso aqui, a gente tem algo parecido com o que a gente tem. Agora a gente vai modificar a borda arredondada e o cursor, porque o cursor quando a gente passa aqui, ó, ele tá o cursor normal. A borda, a gente utiliza o border radius e a gente vai colocar um border radius de 3 pixels aqui. E para modificar o cursor, a gente coloca cursor igual a pointer. Vamos salvar isso aqui. E agora o cursor já está normal, o texto já está quase ficando no jeito. Esse texto aqui, ele é bold, ele é um texto em negrito. Então vamos colocar isso aqui usando a propriedade font weight como sendo bold. Beleza, a última coisa que falta para a gente fazer é estilizar o botão no modo dark. A gente criou aqui uma classe dark e agora a gente precisa estilizar esse botão. Então a gente digita ponto .dark para selecionar todo mundo que tem a classe dark. E aí a gente coloca um background color como sendo aquela cor que a gente selecionou, o RGB 31, 31, 31, que é quase um cinza ali. E o texto desse botão vai ser branco. Color, então vai ser white. Se a gente salvar, a gente tem... Opa, eu digitei errado aqui, não é RBG, é RGB. Ctrl S e tá aí o nosso site. Vamos aumentar esse espaçamento aqui, que ele tá muito pequeno. Vamos colocar como sendo uns 150 pixels para ver como é que fica. Ficou mais legal. Então, esse é o resultado do site. A gente não vai mexer com responsividade por enquanto, eu vou deixar para uma outra aula, mas a responsividade é só a gente adaptar isso aí pro celular. Espero que você tenha curtido, lembrando que esse código aqui tá lá no meu GitHub e valeu!